A pergunta da irmã é sobre a segurança de motorhome e de trailer. A segurança de dormir lá, se é seguro contra assaltos, né? Invasão de terceiros, é isso? Ok. E também se esquenta muito a questão do isolamento térmico. Bom, o isolamento térmico é mais simples. Você pode ter um telhado um pouquinho superior ao teto do trailer ou do motorhome. Isso ajuda na ventilação. E ele já é bem ventilado. Tipo aqui, nós temos então todas as janelas. Então, quanto mais janelas tiver, melhor. A segurança no sítio, no local do sítio, é a mesma segurança que o próprio sítio tem. Então, se é um local perigoso, quer seja uma casa de alvenaria, de madeira ou trailer, o perigo vai ser o mesmo. Em viagem, né, então o trailer é bem fechado, a pessoa não consegue acesso a ele. Ele teria que quebrar uma janela. Então, assim como quebra uma janela num sítio, ele pode quebrar uma janela de um trailer para entrar também no motorhome. Agora, em viagem, em trânsito, é bom sempre olhar onde tem muitos caminhoneiros parando para abastecer. Ali, geralmente, eles têm, o posto de gasolina tem um serviço aos caminhoneiros de banho, de acesso, inclusive vários caminhões hoje, você tem tomada para carregar alguma coisa dentro do caminhão. Então, eles já têm torneira e tomada para os caminhoneiros. Aí você acaba usando. E eles têm segurança. Então, o próprio posto tem um segurança que atende essa necessidade. Sim, o Carrefour, o Mauro está lembrando aqui, que o Carrefour, ele permite você estacionar no pátio dele, inclusive virar à noite. E eles têm segurança. Então, alguns grandes hipermercados, em algumas cidades que você está, você já faz um planejamento da viagem. Aí você já para naquele local. Às vezes não tem ninguém, mas aquela empresa permitiu você parar ali para passar a noite, e eles têm. Usa energia, usa água, né? Essa é uma parte prática também que, se alguém perguntar, a gente pode fazer. Custo de um motorhome para 6 pessoas. Então, o trailer, ele começa de 3 até 30 mil, mais ou menos, o trailer. Só que hoje o mercado de trailer está um pouco aquecido. Então, às vezes é difícil de achar um trailer mais barato ou em conta, e o trailer está com pouca margem de negociação. Existem poucos trailers no mercado. No motorhome já está muito aberto ao mercado. Como os grandes empresários estão com os 0 na faixa alta, então os usados, várias lojas, são muitas lojas no Brasil, principalmente Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em toda essa região, os pátios estão lotados. Então ela vai de 50 a 100 mil. Você pega trailers, ou motorhomes no caso, né, muito bons, alguns a partir de montagem em F4000, montagem naquela foto que vocês viram, são vários carros que podem ter esse modelo dessas fotos que vocês viram, né, esses modelos. Então vai também se ele tem ar-condicionado ou não, e aí você pode pôr depois, se ele tem a caixa de detritos ou não, onde é o vaso, então é importante olhar essa caixa de vaso, a instalação do gás, a instalação elétrica. Então todos esses itens são itens que podem tornar o veículo um pouco mais caro. E, no nosso caso, foi a pintura externa. A pintura externa não chama atenção. Então, isso é um ponto de segurança também. Quando ostenta muito, chama os olhos, né? Chama atenção. Então, quanto mais simples for, melhor. Então, no nosso caso, a pintura externa não chama atenção. E também, quando estamos dentro, as pessoas veem você dentro. Tem cortinas que fecham, mas às vezes você olha. Então, se tem uma TV de plasma, né, se tem uma TV de LCD, chama atenção, isso prepõe com a segurança também. E se não tem esses recursos, fica mais barato e também não chama atenção, então são pontos de segurança. Ok, eu tenho uma pergunta para o Mats. Mats, reformar um trailer ou comprar um ônibus velho e reformar, fica mais barato que comprar um pronto? É possível? A gente pode fazer nós mesmos? Precisa de um técnico especializado? O que você poderia falar rapidamente sobre isso? Hoje você tem no mercado ônibus usados de linha e de urbanos. Aí é uma questão de você escolher. O urbano tem uma desvantagem que ele é mais duro, ele gasta um pouco mais, não é tão confortável igual o de linha, mas ele sai bem mais barato. Você consegue um ônibus entre 10 e 12 mil com 10 anos de uso.
Ao contrário do de linha, que vai te custar com 10 anos 50 mil. Mas fazer uma reforma e fazer um motorhome não vai ficar mais do que 10 a 12 mil se você tem alguma habilidade com hidráulica, elétrica e marcenaria básica. E o Márcio também está disposto a ensinar. Quem precisar, liga para ele, tá? Pode pegar informações com ele. Eu dou o e-mail do Davidson, tá? Não, mas a parte elétrica e hidráulica eu posso dar orientação. Eu tenho uma pergunta para o irmão Bob. Em relação à vida no campo, à espiritualidade e a criar os filhos, como o irmão vê essa possibilidade de se morar num motorhome e não ter residência fixa, mas andar através do país? Algumas pessoas pensam em fazer trabalhos missionários aqui e acolá. Qual o reflexo disso na vida da família, principalmente se tem filhos? Se isso a gente poderia fazer com filhos ou não deveria fazer com filhos? I know some people who travel in a motorhome and try to carry on a ministry. Eu conheço algumas pessoas que moram em motorhome e tinham filhos e tentaram fazer um ministério dessa forma. But both from my observation and the experience of people I know, it's not conducive to the best experience for children generally. Na experiência que eu tive e nas observações que eu fiz, não é a melhor situação para uma família com filhos fazer isso. Now, using a motorhome or a trailer as a temporary type of dwelling place on a piece of property would be different from traveling constantly. É diferente você ter um motorhome ou então um trailer e viver em uma propriedade do que você não ter uma propriedade e estar sempre viajando no seu trailer ou motorhome. But for children, having a place where they can work outside in the garden and help in growing food is a very valuable experience. Porque as crianças precisam de um ambiente onde elas podem trabalhar do lado de fora e ali plantar. Tudo isso é uma experiência muito valiosa para as crianças. And that's pretty hard to do if you're traveling quite a bit. Isso se torna muito difícil fazer se você está constantemente viajando. So my recommendation would be that the traveling type of ministry should be for people without children involved. Então a minha recomendação para pessoas que querem fazer ministérios que viajam o tempo inteiro é fazer sem crianças. Então ficou claro, né, irmãos? Com filhos, o ideal é que você se fixe no local. Ou casa, ou motorhome, ou trailer, mas não ficar viajando. O caso de viajar para trabalhar para Deus e viajando sem filhos. As crianças, como nós vimos ontem, os jovens precisam do labor, o livro da mão de obra, né? Faz parte dos ensinamentos. Até pelo custo, o custo da viagem, né? Então fica caro, por exemplo, você fica viajando bastante, ele dá uma manutenção no ônibus também. O próprio consumo do motor, ele é a diesel, a maioria deles é a diesel. Então quando você fixa como moradia num sítio, aí é que você vai ter que pesar o quanto custa a construção de alvenaria, o quanto custa a construção de madeira, que o Davidson vai comentar amanhã, isso, e quanto custa a compra de um trailer e um motorhome como opção de moradia fixa no sítio. Ok. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Gabi? I had just one more comment to make on the motorhome type of situation. Eu tenho um comentário a mais a fazer nessa questão de morar em motorhomes. In the book Ministry of Healing, there's an interesting statement. No livro A Ciência do Bom Viver tem uma citação interessante. It says that in God's original plan for Israel, that every family had their own piece of property. No plano original de Deus, ali diz nessa citação, era que o povo hebreu tivesse cada um a sua própria propriedade. And it said that there they could grow their own food and they had also the means for sustaining themselves and making a living. E ali eles poderiam cultivar o seu próprio alimento e também servir para a sua própria manutenção. And it's hard to fully measure the incentive that a person has, or even the family or even the children,
when they know this is their own piece of property and they can develop and do what they would like to on it. E o incentivo é muito maior para a família e para as crianças quando elas sabem que a propriedade é delas e elas podem fazer o que elas desejarem. And of course you recall that in the economy of Israel, the family line held the property, and even if they had to sell it because of debt, it would come back in the year of E você Jubilee. deve se lembrar na economia hebraica que eles tinham as suas propriedades e mesmo que eles tivessem que vender por causa de dívidas, voltaria para eles no futuro a propriedade. And it says that a departure from that plan is largely what has caused so much poverty in the world today. E lá continua dizendo que se distanciar desse plano que Deus estabeleceu é uma das principais causas de pobreza neste mundo hoje. And it says that no plan of human devising has ever improved on that plan that God had. Nenhum outro plano humano tem superado o que Deus estabeleceu na cultura judaica, na economia judaica. Now, it's a beneficial experience for children even just to help in building a temporary structure, even if it's out of bamboo. É uma experiência valiosa para as crianças ajudarem a construir a sua moradia, ainda que seja temporária, de bambu, por exemplo. And it helps them to understand how to use the resources that are on a place to the best advantage. Isso vai ajudá-los a compreender como usar os materiais disponíveis que estão ao seu redor. And most people, if they put it to the test, can get by with far less than they think they could in many situations. Muitas pessoas, se eles dessem uma chance, eles conseguiriam viver com muito menos do que eles realmente acham que precisam. Ok. Mais alguma pergunta? Pois não, irmão? Ok. A pergunta do irmão é o seguinte. As propriedades na cidade elas são mais caras, menores e tem um alto imposto, IPTU, né? Ele está perguntando qual é a relação do imposto com a propriedade rural. Mate, você pode responder, por favor? Deixa eu ver se eu me lembro do nome do imposto. ITR, isso mesmo. É muito pouco em relação ao IPTU, em comparação com a área, tá? Eu tinha em registro uma área de 52 alqueires e em 95, 96 me custava em volta de R$300 por ano. Então, o ITR também é relacionado com a utilização. Aquilo que você não utiliza custa mais caro do que aquilo que você utiliza. Quer dizer, terra inútil, a não ser que seja área demarcada para mata, você paga mais do que aquilo que você planta. Então, a área que você tiver útil for plantada, você paga muito pouco imposto. Pra vocês terem uma ideia, eu paguei esse ano 7,5 alqueires que nós temos lá, um absurdo de R$30. A multa para... Eu acabei me distraindo lá com a data tal, a multa foi também muito grande. Eu acabei fazendo depois da data, a multa foi 20. Então eu gastei com multa e tudo R$50. Então o ITR é muito barato. É uma preocupação a menos, viu? Quem vai para o sítio gasta menos com o imposto. E se nós tivermos, como o Matis falou, uma propriedade como Deus orienta, que é para a nossa subsistência, ela vai estar ocupada com plantio. Completamente. O imposto vai lá embaixo. E dependendo da área, você não paga nem imposto, você está isento. Ok, mais alguém? Irmã? Ok, a irmã pergunta sobre o custo de manutenção do motorhome. O custo de um motorhome, se é num chassi de ônibus, ele deve fazer em torno de 4 km por litro de diesel, tá? O diesel hoje no Brasil está em torno de 1,80 a 2,10, 2,20, dependendo da localização. Então aí você pode ver determinar o seu custo de viagem, tá? Agora, manutenção, na verdade, é muito barato em diesel e caminhão e ônibus, porque é muito durável, tá? Então, o que você vai gastar é manutenção básica, como num carro, que é trocar óleo e filtros. Agora, se ficar parado, não gasta nada, viu, irmã? Serviço só de casa, se esquece manutenção. Agora, tem uma coisa para levar em conta. Trocar um jogo de pneus num motorhome
de um chassi de ônibus ou um caminhão grande vai te custar na faixa de uns 10 mil reais. Tem uma pergunta aqui para o irmão Bob, bem diferente do tema que estamos tratando nesse momento. O irmão viveu numa casa onde tinha um órgão de tubos, um grande privilégio. Eu sou apaixonado por órgão de tubos. O seu pai era um homem de música, eu acho que foi uma bênção. O que o irmão diz a respeito dos pais incentivarem os filhos a se dedicarem a um instrumento musical? Nós sabemos que nos Estados Unidos isso pelo menos era comum nas famílias. No Brasil não é comum. Mas nós deveríamos investir na educação dos filhos, aqueles que mesmo que educam os filhos em casa, teriam como investir para que os filhos aprendessem a tocar um instrumento musical, e que valor isso tem em relação à espiritualidade. All the way through Bible times, music has been a vital part of spiritual development. Através do período bíblico, nós vemos que a música é sempre um instrumento usado por Deus na educação dos seus filhos. In the temple worship services, music was highly developed. Na adoração no templo, a música era altamente desenvolvida. And there is a book that's published with a compilation of statements by Ellen White about music. Tem um livro que foi publicado com compilações de Ellen White. It is called The Voice in Speech and Song. Eu creio que nós não temos em português, mas fala sobre a voz e a fala e a música. And last night I shared a few statements that talked about how our education should be like the schools of the prophets. E ontem à noite eu achei algumas citações que falam como a nossa educação deveria ser semelhante às escolas dos profetas. And sacred music was one of the subjects studied in the schools of the prophets. E a música sacra era uma das matérias estudadas nas escolas dos profetas. Now, because of my past background in music, I have been involved in teaching piano playing to children. Por causa do meu envolvimento com música que eu tive da minha família, eu ensinei piano para crianças. And as a piano teacher, I got material about teaching children and teaching music. E como um professor de piano, eu coletei materiais de como ensinar música para crianças e piano. And one of the magazines that I got told about research that was done in regard to music. E uma das revistas que eu encontrei tinha uma pesquisa que foi feita sobre os efeitos da música. And it described how the children who had music lessons did better in their academic work. E diz lá que as crianças que tiveram aulas de música tiveram um desenvolvimento muito melhor na parte acadêmica. And they took some of the students who had not had any musical background and they started them on music lessons of instruments. E eles pegaram alguns estudantes que não tinham nenhum envolvimento com música de sua família e começaram a ensinar a eles instrumentos e música. And their academic work improved after they started music lessons. E o desempenho acadêmico deles começou a melhorar à medida que eles tiveram as lições de música. And then they had students who were involved in music, but they stopped all their music lessons, so they had no involvement in music. E haviam estudantes que estavam envolvidos com a música, mas de repente eles pararam o seu envolvimento com a música. And their academic performance decreased. E o seu desempenho acadêmico começou a afundar. Now, proper musical training helps to organize the brain. O treinamento musical ajuda você a organizar o seu cérebro. It requires precision and mathematical calculation. Exige precisão em conta matemática. In fact, there are a lot of interesting scientific facts about music and the way it affects the mind and the body. E existem muitos fatos científicos de como a música pode afetar a mente e o corpo. Now we read also that Lucifer was the leader of the heavenly choirs and he's very familiar with music. Nós também lemos na inspiração que o próprio Lúcifer também tinha um envolvimento com música e era o regente do coral no céu. And in that book, The Voice in Speech and Song, it describes how music can be used for a very beneficial purpose. E neste livro que eu mencionei, que era uma compilação do Espírito de Profecia, ali fala dos benefícios que a música traz
para o estudante. But when perverted and misused, it serves a very evil purpose. Mas quando pervertido, pode ser usado para o mal. So, both in my observation, experience, and in study, I find that musical training is very valuable both for the educational, academic, and the spiritual development of children. Então, na minha própria experiência e também nas minhas observações, nas minhas pesquisas, eu tenho visto que a música é realmente beneficial para a parte acadêmica, o desenvolvimento acadêmico. Now, naturally, it needs to be within the financial capability of the family. If pianos are very expensive, then it may have to be something smaller. Logicamente, esse investimento deve estar dentro da condição financeira da família. Se um piano é muito caro, então deveria investir em um outro instrumento. A flauta doce custa R$20. Yeah, violins, string instruments, recorders, Violinos, também instrumentos de corda, flautas são instrumentos baratos. But even if you can't afford that, everybody has their own musical instrument. It's the voice. Mas se você não pode nem comprar esses instrumentos, todos nós temos o nosso próprio instrumento, que é a nossa voz. And that's one of the most important musical instruments to train properly. E este é, na verdade, um dos instrumentos mais importantes que nós temos, que é treinar a nossa voz. Há cursos de instrumentos musicais, ou de música, ou de alguns instrumentos, por vídeo. Você compra o vídeo e aprende em casa. Se você não tem condições de botar longe do professor, você não precisa mudar para a cidade para ensinar seu filho música. Né? O professor chega até você pelo vídeo. Né? Contreira tem uma família que todos tocam, né? É uma experiência legal? Eu, na infância, tocava um pouco de piano porque a minha mãe insistiu. Né? Eu não gostava muito porque também a professora judiava um pouquinho de mim. Como eu tenho os dedos... Ela era alemã. Ela era alemã. Nada contra os alemães. Mas os meus dedos são muito compridos e ela queria que eu tocasse com os dedos redondos. E, de repente, quando eu distraía e estava com os dedos compridos, a professora batia nos meus dedos, né, para que eu endireitasse. Alemã, gente. Então isso foi muito traumatizante para mim. Então eu estudei ali 3 anos de piano, e depois que a minha irmã saiu, eu acabei saindo também porque eu não gostava muito da professora. Né? Aí passaram-se vários anos, mas como tinha piano em casa, de vez em quando eu tocava. Quando nós casamos também tinha piano em casa, de vez em quando eu tocava. Mas como a minha querida esposa é a pianista oficial, e você pode perceber que sempre tem 2, 3 violinos, né? Pode ter 2 baixos, vários sopros, mas piano é um só. Então eu ficava virando a página para ela. Durante muitos anos, como eu entendia um pouco de música, então as crianças aprenderam, né? A Tchelle aprendeu violino, ela tem uma história bonita para contar também sobre isso. O Timothy também tem uma história bonita para contar como ele começou o trompete e tudo. Mas eu ficava, então, os 3 tocando e eu virando a página, virando a página, virando a página. E até um dia que eu cansei, porque eles sempre riam de mim. Ou a igreja que a gente participava perguntava: e você não toca nada? E você não toca nada? Campainha. Então, há cerca de 1 ano e meio, mais ou menos, 2 no máximo, aí que eu comecei com o incentivo da igreja. A igreja foi organizar uma orquestra e aí foram comprados vários instrumentos a um preço muito barato. E me agradava muito aos ouvidos o cello, né, o violoncelo. Então, primeiro eu comprei, junto com a compra de todos da igreja, foi muito barato, o violoncelo. Só que, quando a professora começou a me ensinar, você tem uma posição correta para sentar no violoncelo, para tocar. Você não pode ficar de qualquer jeito. E essa posição começou a me doer o ciático, né? Começou a me doer as costas. Coisa da idade, né? Coisa da idade. E como esse violoncelo veio com um defeito de fábrica, o seu pino de segurar embaixo ele veio torto. Então ele precisaria ser devolvido à fábrica para ela mandar um outro. Aí eu pedi: opa, peraí, já que vai mandar outro, então me manda um outro que eu toque de pé. Que foi então o contrabaixo. Me agradou mais o som dele, porque eu no coral canto baixo, então o som dele me agradou mais. E a posição de pé foi o que mais eu me indiquei. Em cerca de 1 ano e meio a 2 que eu toco. Nervo asiático está bem agora. Só um minutinho. Pois não, irmã, por favor.
Tá, eu vou passar essa pergunta para o irmão Bob, mas antes eu gostaria de dar a minha opinião. Depois o irmão até pode me corrigir se eu estiver errado. Os filhos aprendem por imitação. Você toca que o seu filho toca. Nunca é tarde para aprender. Eu conheço um japonês, um irmão lá da Casa Publicadora, faleceu já, morava do lado do meu irmão. Ele aprendeu a tocar flauta depois que aposentou. Então eu acho que se o filho ele gosta, ele vai aprender por imitação. Se você toca, se propõe a tocar, o filho vai ter interesse em tocar. A outra pergunta, qual foi? Assim, ensaiar de sábado à tarde. Irmãos, eu não vejo o sábado como apropriado para ensaio, né? O sábado é um dia deleitoso, o dia do Senhor, para a gente estar em família, para a gente adorar, para a gente contemplar as obras de Deus. O ensaio é um trabalho, mesmo que seja para louvar a Deus. É como limpar a igreja para o sábado. Eu avalio assim. Limpar a igreja é necessário, é bom, mas não é para ser feito no sábado. O irmão agora, por favor, me corrija se eu errei em algo. Yes, I'm in agreement on that. Eu concordo com isto. Now, as far as motivating children, if they don't have an interest, I do have some ideas. Sobre motivar as crianças, se eles não têm interesse nenhum, eu tenho algumas ideias. And I think it's this evening I'm going to be talking about some things that involve the training and educating of young children, even from the earliest stages. Hoje à noite eu vou falar sobre educação de crianças, mesmo nos seus primeiros momentos. And there are some things that can be done as early as possible that will help to plant those seeds of interest which can develop at a later point. E tem algumas coisas que podem ser feitas logo cedo, quando eles ainda são bebês, que vão plantar sementes e que vai gerar um interesse neles. But as far as dealing with children after they're partway through their earlier growth, and you're wanting to develop their interest in music. Mas falando de crianças que já estão mais desenvolvidas e você quer despertar esse interesse na música, there are two things that can be very helpful. Tem duas coisas que podem ser bastante eficientes. And of course that goes along with reading what the Bible and what inspiration says about the value and benefit of music. Uma delas é ler o benefício que a inspiração nos diz sobre a música. But whatever the parents have a lot of interest in, or at least show an interest in, the children will become interested in. Mas a verdade é que tudo aquilo que os pais têm interesse e mostram interesse, as crianças também vão mostrar interesse. If the parents don't have any interest in good uplifting music, it'll be very difficult to develop that interest in the children Se os pais não têm interesse nenhum por músicas que são edificantes, como pode eles conseguir desenvolver isso nos filhos? So, finding some beneficial information starting with inspiration first, and then studying or reading some things that will help to get more background in music will be helpful. Comecem em achar citações inspiradas que falam sobre o benefício da música, primeiramente, e depois você pode achar outros materiais que vão motivar os seus filhos. Now, if you know nothing about music, getting some simple materials, such as I think even are available on the internet. Se você não sabe nada sobre música, você pode pesquisar alguns materiais simples na internet sobre música. Or some very elementary books and study them with the children, so that you're all learning together. Ou livros bastante básicos para crianças e você pode estudar com seus filhos e ali gerar um interesse juntamente com ele. And if each one of the family gets something simple like a recorder, some of the instruments that have been played here. Ou então você pode, na verdade, pegar uma gravação dos instrumentos que foram tocados aqui e dessa forma incentivar o seu filho. And all of the family learns and does those things together, the children will enjoy being involved. E toda a família aprende junta, as crianças vão se beneficiar e gostar dessa atividade. If somehow that doesn't seem possible, try to associate the children with people in the church who may have that ability. De alguma maneira, se isso não for possível para você, uma realidade para você, então tente associar as suas crianças com outras crianças na igreja, outras pessoas na igreja
que tem um interesse por música. At meetings like this, come and talk to some of the instrument players and say, how did you learn your instrument and what got you interested in that? Então, em um encontro como esse, você pode chegar a um instrumentista e perguntar para ele como você aprendeu, como você ganhou interesse nesses instrumentos. Children can get a lifelong interest just from one experience like that. A criança ela pode desenvolver o interesse por toda a sua vida simplesmente por uma experiência como essa. But don't push them too hard. Try to find ways to develop the interest without just forcing them. Não insista duramente, tenta encontrar meios de incentivar antes de estar ali insistindo e persistindo com elas. Ok. Tem um método que eu tenho usado com o Andrei. Às vezes eu falo, Andrei, você quer pregar ou passar lição no próximo sábado? Ah, eu fico com a lição. Na verdade, eu queria que ele passasse a lição. Se você quer que o seu filho aprenda música, a outra alternativa não pode ser videogame. Você deixa ele escolher entre televisão e estudar música, o que você acha que ele vai escolher? Qual é a tendência da carne? O mais fácil, tem que cortar as possibilidades que são da tendência da carne. Agora, entre carregar pedra lá em cima no morro e estudar música, ele quer estudar música. Então, o pai manda, gente. A primeira coisa que os filhos precisam aprender é obedecer. É óbvio que se a gente puder incentivá-los, né, de uma forma mais... Agora, as famílias mais felizes não são aquelas que não têm problemas. As famílias mais felizes são aquelas que estão juntas nas soluções dos problemas. Então, imagina uma formação familiar como a do Fábio aqui, que eu fiz questão que ele falasse. É interessante, um filho, se ele tivesse um terceiro filho, provavelmente ele não queria estar fora desse conjunto. Os 4 tocando e ele ali sentado olhando. Não, ele queria participar. Então, essa integração familiar. E isso não é na música, irmão, isso é em tudo. Isso é no culto familiar, é na recreação. Recreação no trabalho. Por isso que é importante que o pai esteja em casa para trabalhar com o filho. Esse negócio do pai ficar o dia todo fora, chegar à noite para ir para casa, ele perdeu o contato de educar o seu filho. Ele tem que estar ali trabalhando com o filho vendo seu pai e aprendendo com ele, aprendendo as lições de Deus, a família junta. 4? Interessante que aquilo que o Bob falou, a Mariana veio querer tocar o baixo. Então a Mariana ontem falou assim, posso tocar? Eu falei, pode. Mas aí ela fez assim, mas como que eu toco as notas? Aí eu expliquei para ela uma vez como passava a escala mais simples. E aí ela tocou a escala mais simples. Aí ela estava comentando que ela gostaria de aprender o cello, o violoncelo, até pelo tamanho dela, né? E o tamanho do instrumento. Ninguém vai vê-la, né? Vai achar um cello que toca sozinho. Ok, alguma pergunta a mais, irmãos? Meu amigo Herbert está se conectando. A Juliana, ela fez uma pergunta simples aqui, perguntando se a música não pode se tornar um vício para uma criança. Uau, essa eu nunca imaginei. A pergunta é se a música pode se tornar um vício. Tudo pode se tornar vício, né? Tudo. Mas eu acredito que Salomão falou que há tempo para tudo. Há tempo para trabalhar e tempo para descansar. Há tempo para tocar e tempo para trabalhar, né? Tudo deve ser feito para a honra e glória de Deus. A minha esposa dessa área, né? E ela está aqui assoprando. Ela diz que músicas com ritmos sincopados, elas viciam como droga, porque elas produzem um efeito no cérebro alucinante ou dopante, né? Hipnotizante. Então isso a pessoa acaba acostumando. Por isso quem ouve muito rock ou músicas, mesmo músicas religiosas com bateria, acaba desenvolvendo um gosto anormal por esse tipo de música, acaba deixando de apreciar a música harmoniosa. Existe todo um conceito sobre música, a música do céu está no Espírito de Profecia. O primeiro lugar é a melodia, depois a harmonia e depois o ritmo. Tem que ser nessa ordem. Músicas que em primeiro lugar você percebe o ritmo, depois a harmonia, e se é que tem alguma melodia, mas estão invertidas, não é música celeste. Música celeste é melodia,
é a que salta aos ouvidos. Harmonia e ritmo. Irmãos, tem ritmos que são invocações de demônios. São ritmos apropriados para chamar demônios. Cada demônio tem o seu ritmo. Isso em Umbanda, em Candomblé, existem ritmos específicos para um certo demônio. E esses ritmos foram introduzidos na música religiosa. E nós estamos tocando essas músicas dentro de nossas casas, dentro da igreja. Chamando esses demônios. Vamos cuidar com o que nós estamos colocando, para os nossos filhos ouvirem. Se nossa música é para louvar a Deus, a gente tem que saber que música Deus gosta, e não aquela que a gente gosta. Mauro, uma coisa que a gente pode responder essa pergunta muito facilmente, se você caminhar em qualquer cidade do Brasil e observar os ouvidos das pessoas com quem você entra em contato, você vai perceber que uma grande maioria tem earphones. Vocês acham que eles estão escutando o quê? Tem o que, Matos? Earphones. Fone de ouvido. Fones de ouvido, desculpa. Fones de ouvido, vocês acham que eles estão com aquilo no ouvido por quê? E eu testemunhei pessoas jovens, que não conseguem estudar nada sem o barulho no ouvido. Na minha época, eu queria tudo quietinho para poder concentrar naquilo que eu estava estudando, especialmente matemática. Agora é o contrário. Eu tive uma aluna, lá na época que eu fui professor do IASP, em que ela não conseguia tirar nota. Ela não conseguia, e numa reunião de pais, né, a mãe acabou relatando o ambiente onde ela vivia, ou convivia, ou estudava, e realmente era um ambiente de muito barulho, muito som. E aí eu fiz um teste com ela, eu permiti que ela fizesse a prova, junto com os colegas, com um fone de ouvido. E ela tirou uma nota alta, tirou 9, né? Ou seja, o ambiente em que ela vivia, ela só conseguia pensar naquele ambiente. Quer dizer, houve uma readaptação biológica. Né? O nosso irmão Gilberto Tess, ele tem um livro, né? A Música e o Grande Conflito. Esse livro está esgotado, mas ele tem o Gilberto Tess, né? Ele está se formando em teologia, se formou em teologia agora, no final do ano. Ele tem um livro muito detalhado, explicado, com os textos da irmã White a respeito, toda a orientação de Espírito e Profecia e a comparação entre a música e o grande conflito. Quem não teve acesso a esse livro, tente achá-lo, tente comprá-lo. Ele tem um áudio, então ele tem uma palestra em áudio no YouTube. Gostaria de encerrar as considerações agora, pedindo que o irmão Bob falasse sobre esse assunto e fizesse um fechamento a respeito desse tema de música, adoração, filhos, educação. One of the things that is brought out in the book by Ellen White on the voice in speech and song. Uma das coisas que Ellen White traz nesse livro que eu mencionei sobre voz e fala e música is that oftentimes the music that has been learned in childhood, that's sacred music, lá diz que frequentemente as músicas que as crianças aprendem, the simple hymns or sacred songs, os hinos simples, as músicas sagradas que as crianças aprendem, that later in life, in a time of trial or crisis, that the thoughts of those songs will come back to the mind and help a person in making the right choices. Que mais tarde em sua vida, quando ela enfrentar uma crise, essas canções virão à mente e fortalecerão para enfrentar essas dificuldades. And music activates and utilizes a different part of the brain from the mental thinking process. A música, ela ativa outras partes do cérebro para que nós possamos desenvolver as faculdades para pensar. And thus it involves coordinating more of the different parts of the brain in the activity that's involved in even just singing a song. Isso envolve desenvolvimento até mesmo da nossa coordenação, muito mais do que simplesmente cantar uma canção. And the human voice is given by God for a special high and holy purpose. E a voz humana foi dada por Deus por um propósito extremamente elevado. And the use of the voice in song for an
uplifting and constructive purpose. Então, o uso da voz nas canções são usadas para elevar. Can be one of the greatest blessings and an honor to God. Pode ser uma das maiores bênçãos e honra para Deus. Querido Pai que estás nos céus, lhe agradecemos porque mais uma vez tivemos a oportunidade de estar em Tua presença, buscando a Tua mão para nos guiar. Te suplicamos que durante o restante desse dia, o Seu Santo Espírito pode permanecer entre nós para nos guiar, nos conduzir, a aprender e a viver aquilo que o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Amém.